Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem é de bom dia, aqui é Luan Tavares. Hoje a gente está aqui em mais um seminário de autoridade em emagrecimento e hoje a gente vai falar do exercício e do emagrecimento com base nos conhecimentos fisiológicos básicos, tá bom? Então, é importante a gente frisar a importância da fisiologia quando a gente pensa em emagrecimento, quando a gente pensa na prescrição do treinamento, porque sem fisiologia, literalmente não há prescrição adequada de treinamento. A gente nunca sabe se a gente está fazendo treinamento suficiente, se a gente está fazendo de mais, de menos, né? Se a gente está fazendo a medida certa. Então, o conhecimento de fisiologia ele é básico para a prescrição do treinamento. Por isso que nos livros de treinamento físico, nos livros de preparação física, quando a gente vai estudar algum assunto em específico que remete a exercício físico, que remete a treinamento, os conhecimentos básicos de fisiologia eles vêm antes. A fisiologia ela antecede o conhecimento técnico da prática em específico. Por quê? Porque a fisiologia ela explica o treinamento. Quem sabe de fisiologia vai saber de treinamento, vai saber aplicar a fisiologia no treinamento. No entanto, se você quer saber de treinamento, mas não quer saber de fisiologia, você não vai ser bem sucedido. É impossível você saber de treinamento sem saber de fisiologia, beleza? Então, é com base nisso que a gente vai estudar hoje. Então, estão aí alguns livros aí de treinamento, livro de prescrição de exercício, fisiologia, enfim. A fisiologia sempre vem antes. Treinamento de força, tudo precisa ter base fisiológica. A fisiologia sempre vem antes. Tá? Então, hoje a gente vai estar estudando aí alguns conceitos básicos de fisiologia para nos tornarmos cada vez mais autoridades em emagrecimento. É importante a gente conhecer a teoria para aplicar ela no nosso dia a dia. Então, é importante aqui não só vocês levarem o que eu estou trazendo para vocês como verdade, mas vocês aplicarem, verificarem, mensurarem, né? Tudo isso na prática, porque a prática é o critério da verdade. Se você tem um conhecimento e você não usa ele, você é negligente. Se você tem uma ferramenta e você não usa ela para ter resultado, você está sendo displicente aí com a tua própria carreira. Então, a gente quer se tornar autoridade em emagrecimento, mas a gente quer também entregar esse resultado. A gente quer mostrar para o mundo aí que é possível sim emagrecer de forma saudável, de forma natural e de forma segura, né? Entregando aquele peso perdido que não retorna aí, evitando sempre o efeito sanfona. Então, o que que é o emagrecimento? O que que é o efeito reverso, né? O efeito de ganho de peso? Por que que ele acontece? O ganho de peso ele acontece naturalmente no ser humano, tá bom? De acordo com a idade, existe o aumento natural do peso corporal e da composição de gordura do corpo. Os homens eles ganham aí em torno de meio quilo a 0,7 quilos de peso de gordura ano após ano, enquanto as mulheres ganham 0,3 a meio quilo de gordura ao ano. Esse ganho de peso ele é natural, tá? Mas outros fatores eles podem agravar o engorde aí natural que tem no nosso corpo e eles podem agravar de tal forma a ser patológico, podem agravar de tal forma a se tornar patológico. E aí os fatores principais são uma má alimentação. Essa má alimentação ela pode ser por falta de conhecimento, pode ser por maus hábitos, pode ser por um estresse elevado, aí o sujeito ele acaba tendo que compensar na alimentação, e que nos leva ao segundo fator, que é o estresse elevado. O ambiente do indivíduo ele é estressivo, existe um drive aí de compensação, de recompensa no alimento de alta caloria, de alta energia, e aí ele acaba compensando e ganhando peso.
E existe também um ambiente estressivo em que o sujeito ele perde muito tempo ali de deslocamento para ir para o trabalho, de deslocamento para retornar à casa, e aí acaba não tendo tempo suficiente para se exercitar adequadamente. Aí o que nos leva ao comportamento sedentário. Às vezes o cara fica 2 horas para ir do trabalho para casa, 2 horas de casa para o trabalho, já são 4 horas de translado, mais 8 horas de rotina de trabalho, dão 12 horas. Com mais 1 hora de almoço, 1 hora de janta, 14 horas, mais 6 horas para dormir, 20 horas. O tempo do indivíduo realmente é insuficiente para levar um hábito saudável, levar uma rotina de vida mais adequada, e aí ele acaba tendo um comportamento sedentário aí com uma quantidade inadequada de atividade física. E aí, quando a gente fala de emagrecimento, no indivíduo que está num processo de emagrecimento, ele decidiu ali reverter aquelas medidas, ele acaba tentando. Deixa eu tentar usar o pointer aqui. Ele já conseguiu reverter aquelas medidas de alimentação ruim, passou a se alimentar bem. O estresse elevado, ele controlou os fatores que estão estressando ele, passou a dormir melhor. E ele está fazendo alguma atividade física, 30 minutos pelo menos, todos os dias. Ele está revertendo todo o quadro que ele tem errado num quadro positivo, e ele está passando pelas etapas do emagrecimento, né? A etapa do emagrecimento ali, a inicial vai levar em torno de 2 semanas. A segunda pode levar de 4 a 12 semanas. E aí ele entra na terceira fase de platô, em que ele não perde tanta gordura mais corporal, o resultado não é tão expressivo. E aí ele começa a recondicionar aqueles hábitos ruins. Passa a não ver resultado, se desmotiva, falta na academia e acaba compensando na alimentação, acaba bebendo um pouco mais de álcool e indo dormir tarde, e aí ele acaba tendo um ganho não intencional de peso aí, tá? Com o manifesto aí, o fenômeno do efeito sanfona. Ele perdeu 5 quilos, mas no final das contas ele vai acabar recuperando 6 quilos, 7 quilos, e aí vai, infelizmente, num ciclo vicioso aí de ganho de peso e de perda de saúde, de obesidade. Então, esse é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas iniciam muito bem, né, revertendo o quadro dos vícios. Elas começam tendo resultado, mas em dado momento elas diminuem a atividade física, revertem ali os hábitos bons em ruins novamente e acabam reganhando o peso, né? Elas não conseguem a manutenção do peso corporal, elas acabam reganhando não intencionalmente o peso. Como é que faz para evitar que isso aconteça? Número 1, a gente mantém ali os bons hábitos. Número 2, é importante a gente frisar que a atividade física, a quantidade de atividade física necessária para perder o peso é a mesma quantidade de atividade física necessária para manter o peso perdido. Então, se eu treinei 3 vezes por semana, 1 hora por dia para perder 10 quilos, é exatamente a quantidade de 3 vezes por semana, 1 hora por dia, para continuar com a manutenção do meu peso. Se eu eventualmente diminuir a frequência semanal, eu vou reganhar a quantidade X de peso. Se eu eventualmente aumentar a minha quantidade semanal, se eu aumentar a minha intensidade, se eu adotar uma segunda atividade física, eu vou continuar perdendo peso. Basicamente assim. Então, o que acontece quando a gente está em um quadro de obesidade, de sobrepeso, quando a gente não está saudável? A gordura em excesso no corpo, ela tem efeitos muito deletérios, problemáticos para a nossa saúde. Inclusive, ela causa inflamação do tecido adiposo, inflamação do tecido muscular, inflamação do
fígado e inflamação do cérebro. Esse quadro de inflamação, ele vai gerar sistemicamente o aumento dos marcadores de dano muscular, aumento, uma desregulação hormonal que vai causar um apetite desregulado, e ele vai aumentar os marcadores de estresse no nosso corpo. Inúmeros marcadores que nós temos, esses marcadores eles vão estar aumentados. O que isso vai acarretar? Acarreta na maior produção de gordura, a menor destruição da gordura para a utilização como substrato energético. Ela reduz a nossa capacidade de captar e oxidar a glicose, causando aí um quadro propício para diabetes tipo 2. Ela causa uma baixa oxidação da glicose e dos ácidos graxos, né? Então a gente não consegue usar a glicose e também não consegue usar os ácidos graxos livres que estão no nosso sistema. A gente produz uma baixa quantidade de miocinas, que são anti-inflamatórias. A gente tem baixa ativação da AMPK e das enzimas do ciclo oxidativo, do ciclo de Krebs. Então, as nossas mitocôndrias estão defasadas. A ativação da AMPK, que é uma sinalização aeróbia, ela não acontece. A gente tem a baixa ativação enzimática, as nossas enzimas não estão funcionando apropriadamente. E a gente tem uma maior percepção de fome. Notem que temos apetite desregulado e maior percepção de fome. Então, é uma dupla questão aí para a gente se prejudicar. O exercício, ele naturalmente vai sinalizar para a ativação da MPK, vai produzir miocinas, em especial o exercício de força, tá, pessoal? Vai produzir miocinas, vai ajudar o músculo a captar a glicose através dos canais receptores GLUT4 e vai automaticamente reverter esse quadro de inflamação, esse quadro de baixa captação energética, baixa captação de substrato. E, enfim, o exercício, dada o correto volume e intensidade, ele ajuda o nosso corpo a reverter esse quadro que é ruim para a saúde. Mas como é que isso tem que acontecer, né? Nosso mestre aí, Fábio Cestini, traz as diretrizes. O lance é o seguinte: o exercício, de fato, ele tem que trazer adaptações fisiológicas para que esses ganhos aqui eles se tornem sustentáveis. Então, principalmente, o exercício ele tem que trazer adaptações cardiorrespiratórias. Adaptações cardiorrespiratórias tais quais: melhora da variabilidade da frequência cardíaca, aumento do volume sistólico e melhora do VO2 máximo. Aumentou o VO2 máximo, naturalmente vai melhorar a capacidade de injeção da bomba cardíaca, vai melhorar o sistema cardiovascular, vai melhorar automaticamente as enzimas ali do sistema oxidativo e a gente vai conseguir captar e metabolizar a gordura da melhor forma. Né? Então, essas atividades. Melhorou esse VO2 máximo significa que houveram adaptações metabólicas. Aconteceu, então, uma melhor sensibilidade à insulina, a captação da glicose ela já está melhorando, está sendo otimizada, as enzimas anaeróbias e aeróbias, principalmente, elas estão funcionando de uma forma mais funcional. A oxidação da glicose e dos ácidos graxos já está acontecendo de uma forma otimizada, ao contrário do quadro anterior. Está acontecendo fusão mitocondrial para a mitocôndria crescer. As mitocôndrias se unem e formam uma mitocôndria maior, mais poderosa. Acontece síntese de enzimas aeróbias, ativa a AMPK, que é o sinalizador da via aeróbia, aumenta a relação ATP-AMP e acontece um fenômeno chamado Browning do tecido adiposo. Browning do tecido adiposo é simplesmente a transformação do tecido adiposo branco ou amarelo em tecido adiposo marrom.
O tecido adiposo marrom, ele possui uma melhor distribuição de moléculas de gordura, mitocôndrias, o que facilita a oxidação da gordura para a utilização na via energética, tá? A molécula de gordura, ela quebra mais facilmente e é utilizada como substrato energético pela mitocôndria. O tecido branco-amarelo ou branco, isso não acontece, né? Se tornando um tecido uma forma de tecido adiposo ruim para a saúde. Beleza? Adaptações hormonais que vão acontecer aí com o treinamento melhora ali da relação da insulina, diminuição, né, da insulina sérica, diminuição do cortisol, adrenalina, adiponectina, hormônio IL-6, que é um hormônio produzido pelo músculo e é anti-inflamatório, irisina, espexina, decorine, MO, TSC. Beleza? Então, se você me perguntar qual é o tipo de exercício que funciona para causar esse tipo de adaptação, Luan, eu vou te dizer o seguinte: o exercício que funciona para causar esse tipo de adaptação é aquele exercício que tem volume e intensidade que disparam essas adaptações fisiológicas aqui. Aumenta o VO2 máximo, melhora o volume sistólico, melhora a variabilidade da frequência cardíaca e aumenta a sensibilidade da insulina, captação de glicose, ativação enzimática, oxidação de gordura e ácidos graxos, fusão mitocondrial, síntese de proteínas e enzimas, aumenta a MPK e causa o browning do tecido adiposo. Se você me perguntar que tipo de exercício eu vou te dizer o exercício que tem volume e intensidade que causa isso. Se é o exercício crossfit, se é o exercício musculação, se é o exercício circuitado, funcional na praia, independente, tem que causar essas adaptações aqui para que a gente possa dizer que o exercício realmente funciona para o emagrecimento. Sem intensidade, todos aqueles efeitos ali eles são revertidos e a gente entra novamente nesse quadro aí de inflamação do tecido adiposo, inflamação do tecido muscular, inflamação hepática, inflamação cerebral, aumenta os marcadores de dano muscular, o apetite desregula, a nossa endocrinologia desregula, aumenta os marcadores de estresse e a gente causa aí novamente o quadro problemático da sobrepeso e da obesidade. Então, a intensidade é importante, mas mas os defeitos são reversíveis se não houver intensidade. Tudo quebra aí novamente e a gente acaba voltando para o quadro de patologia aí dada ou em decorrência do sobrepeso, da obesidade, do acúmulo em excesso de gordura corporal. Mais uma vez, é impossível a gente dizer o quanto que a intensidade é importante. É preciso ter intensidade para gerar as adaptações que a gente está falando aqui. Então, mais uma vez aqui, falando do treino cardiorrespiratório, né? O treino que aumenta o VO2 máximo, ele vai melhorar, como eu disse antes, a frequência cardíaca, a capilarização dos músculos, aumenta o número de mitocôndrias e o tamanho e melhora a resposta enzimática. Então, você vai conseguir mobilizar, captar em melhor e maior quantidade os substratos, a glicose e os ácidos graxos, vai produzir mais e maiores mitocôndrias, vai ter síntese de enzimas e proteínas, melhora as suas taxas hormonais e aumenta aí, a produção do citrato sintase, que é uma das enzimas mais poderosas, mais importantes do ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, do sistema oxidativo, tá? E para o treino de força, é importante que exista o aumento da massa muscular. Porque através do aumento da massa muscular, você vai ter melhora de força, melhora de potência e melhora de endurance muscular. Com a melhora global dessas variáveis aqui, você vai aumentar o consumo de substratos, vai ter biogênese mitocondrial e vai controlar o apetite do praticante, causando resposta anti-inflamatória através da produção das miocinas e do IL-6 e causa uma resposta também termogênica. Já vou!
Um minutinho. Bom, retornando então. A gente estava. Não. Retornando então. A gente estava falando do, do aumento da massa muscular e o aumento da massa muscular ele vai melhorar a força, potência e endurance muscular e aumenta também o consumo de substratos pelo músculo. Vai ser mais capaz de oxidar gordura e glicose para a contração. Vai causar também o aumento da biogênese mitocondrial, você vai ter mais mitocôndrias e mitocôndrias maiores. Controla o apetite, ajuda a controlar o apetite,
além do exercício em si, ele regular, né, a sensação de fome, causa resposta anti-inflamatória através das miocinas e aumenta também a resposta termogênica. Então, como é que isso vai funcionar, né? Olha só aí o resultado de uma sessão de um teste de exercício, comparando o HIIT com o treinamento moderado e contínuo, né? Ali, ó, esse estudo ele testou diferentes métodos de treino para o ganho de VO2 máximo, o contínuo de longa duração, o treino de limiar de lactato, o treino intervalado 15-15, 47 vezes, fazendo 15 segundos o máximo de intensidade, 15 segundos descansando, e o HIIT 4 vezes, 4 minutos valendo, 4 minutos descansando. O que será que esses caras viram, hein? Eles viram o seguinte, que o contínuo, o treino longa duração, o contínuo de longa distância, ó, LSD, não ganhou nada, não teve percentual de mudança nenhuma. Opa! O treino de limiar de lactato, ó, mudou um pouco, mas o treino intervalado mudou mais. Mudou mais, tá? Sendo o 4x4 aqui, que aumentou mais em relação ao lactato e a distância, mas não teve diferença significativa entre o 15 e 15, tá? Então, tá ali escrito. Os treinos contínuos não aumentaram o VO2 máximo nem a capacidade de injeção do ventrículo direito do coração, mas os treinos intervalados obtiveram aumento significativo em cada uma das variáveis, né? Então, na verdade, o lactato ele aumentou um dado percentual ali, mas os outros aumentaram mais. Esse aumento aqui no treino de lactato, ele na verdade não foi significativo, né? Não tem a estrelinha. Então ele pode ter acontecido ao acaso. O percentual de aumento no VO2 máximo, então, aconteceu aqui quando ele verificou no treino moderado, né, do LSD, treino de limiar de lactato, mas a intensidade, ela é diretamente proporcional. Se você treina moderado, você vai ter resultados moderados. Se você treina vigoroso, você vai ter resultados vigorosos. Se você treina máximo, você vai ter resultado máximo. O aumento relativo do VO2 é diretamente proporcional à intensidade aplicada. Portanto, quanto maior for a intensidade, maior é a mudança no condicionamento e, no longo prazo, maior a capacidade de oxidar gordura. Quanto maior a intensidade que você treina, maior é a sua capacidade de oxidar gordura e provocar aí efeitos de emagrecimento. Isso é importantíssimo, pessoal, esse estudo. Então, aqui tem um bloco com uma série de treinos de HIIT aqui, várias opções, dizendo diretamente ali o resultado que você vai perceber nas suas variáveis. Então, ali, ele faz aqui, 5 séries de 2 minutos valendo, 3 minutos descansando. 6 séries de 30 segundos valendo, 4 minutos e meio descansando. 60 séries, 8 minutos valendo, 8 segundos valendo, 8 segundos descansando. 15, 4 séries de 4 minutos valendo, 4 minutos descansando. Enfim, inúmeros protocolos aqui, independente do objetivo que você busca. 18% do VO2 máximo, 26% do VO2 máximo. Esse aqui é interessantíssimo. Melhora a adiposidade, melhora o VO2 máximo, melhora a sensibilidade à insulina. Tem resultado aqui para todo mundo, tá? E dadas as semanas que você quer ver esse resultado, tá bom? Mais uma vez, então, pessoal, intensidade é chave. Se não tiver intensidade determinante aí para causar aquelas adaptações em VO2 e em ganho de massa muscular, o exercício ele não vai causar efeitos de emagrecimento. Então, estratégias para o treino de força visando emagrecimento. Parece que o treino de prescrição ondulatória
variando aí, então, volume e intensidade, ele tende a trazer melhores resultados para o emagrecimento. Por quê? Porque o treino ondulatório, você varia volume e intensidade de carga treino a treino, causando então adaptações mais frequentes e mais diversificadas na célula muscular, melhorando então força, potência e endurance musculares. Então ele causa o treino ondulatório causa alterações diárias de volume e carga de treino. Ele causa maiores mudanças e de maior estresse neuromuscular. Ele usa diferentes fibras motoras. Ele causa uma adaptação ampla das valências musculares, força, potência, endurance e hipertrofia, né? Causando esse aumento de força, potência e hipertrofia e endurance, ele aumenta o consumo de substrato, causa biogênese de mitocôndrias, a gente já falou sobre isso, né? Quanto mais diversificado for esse estímulo, maiores são as adaptações que a gente causa na célula muscular e, por conseguinte, maiores são os resultados. Então, aí está aí um exemplo de periodização ondulatória, né? Cada semana, cada sessão de treino aí dentro da semana, você vai praticar diferentes repetições. Então, no primeiro treino, você vai fazer 30 repetições por série, no segundo treino, 20 repetições, e no terceiro, de 8 a 12 repetições. Volume e intensidade elevados para perda de peso e hipertrofia, quando esse é o objetivo aqui nosso, né? Então, pensando em hipertrofia, a gente tem também o curso Autoridade em Hipertrofia. Ele está lá na nossa biblioteca, já está sendo enriquecido ali com muitos conteúdos, tá? E a gente tem resultados inquestionáveis para prover para os nossos alunos. Eles podem até questionar nossos métodos, mas que eles não possam nunca questionar nossos resultados. A gente tem que se tornar referência no nosso ramo, a gente precisa aprender cada dia mais, com cursos, com artigos, com a prática, beleza? Então, ofereça aos seus alunos uma experiência que nem dinheiro nenhum possa pagar, né? Torne-se referência através da qualidade. Quantifique a sua hora pela qualidade, não pela quantidade. Beleza? Esse é a mensagem de hoje. Procure ali entender também os mecanismos da hipertrofia através do curso Autoridade em Hipertrofia. Nesse curso, você vai aprender ali diferentes métodos, ferramentas para multiplicar ou para otimizar os resultados de hipertrofia dos seus clientes, tá? Então, nesse artigo, por exemplo, que está lá no curso, a gente explica cada vez melhor, ele encontrou métodos eficazes, eficientes, que causam hipertrofia com maior frequência, né? Então, ele citou ali o método agonista-antagonista, superset, método alternado por segmento superior e inferior, drop set, cluster set, sarcoplasma, treinamento estimulante de hipertrofia sarcoplasmática, contração excêntrica de duração rápida e controlada, treino de oclusão vascular suplementada, com treino de força de alta carga suplementada com baixa carga sobre oclusão vascular. Todos esses efeitos, todas essas técnicas são avançadas e provêm e ajudam o aluno que está buscando emagrecimento, o aluno que está buscando melhorar seus resultados, a aumentar a massa magra, tá bom? Voltando para o Autoridade em Emagrecimento. Esse é o resultado aí de um estudo que verificou a combinação do treino aeróbico ao treino de força em mulheres de meia idade obesas. Esse é um estudo muito interessante porque mulheres de 35, 45, 55 anos e obesas são aqueles indivíduos que realmente não só estão querendo, mas estão precisando emagrecer, né? E aí, eles verificaram o seguinte, que
O objetivo do estudo era investigar o efeito do treinamento combinado aeróbico e resistido na gordura corporal. Então, o grupo de treinamento aeróbico foi composto por 60 a 70% da frequência máxima de intensidade por 60 minutos de duração durante 6 dias por semana. Então, foi ali na esteira rapidinho, né? 60 minutinhos, é uma intensidade moderada, terminou, tchau, tchau, vai para casa. O treinamento combinado, ele fazia 3 dias de força, 3 dias de aeróbico, tá bom? E aí, eles verificaram gordura subcutânea, gordura visceral, a relação de uma para outra, através de tomografia, o VO2 máximo, tá? Mas foi visto que os níveis de gordura subcutânea e visceral diminuíram mais no grupo de treinamento combinado quando comparado ao grupo de treinamento aeróbico. Em conclusão, os pesquisadores viram que o treinamento combinado ele diminui mais a gordura abdominal e gordura visceral quando comparado apenas ao treinamento aeróbico. Então tá aí os resultados, né? Você vê aí a massa magra, né, do grupo controle, grupo aeróbico não mudou, tá? E olha a diferença de massa magra do grupo que fez treino combinado, o grupo que fez treino de força, né? Muito interessante. Já a gordura abdominal subcutânea, tá? Grupo controle, não mudou nada. Grupo aeróbico mudou, mas o grupo combinado mudou muito mais, tá? Dá uma olhadinha aqui que existe diferença significativa do combinado para o controle e do combinado para o aeróbico, tá bom? Então, em caso de treinamento combinado, né, em casos de você fazer treino de força e treino de cardio, é interessante, número um, que você polarize o treino, que você faça um treinamento de alta intensidade no início e dê continuidade com uma intensidade moderada. Essa é uma diretriz legal. Em seguida, dê preferência para o ergômetro bike, porque diminui o impacto e a força excêntrica na cadeia posterior, tá? Quando comparado à corrida. Utilizar a periodização ondulatória em cargas, em volumes e intensidades, tanto no treino de cardio quanto no treino de força, especialmente no treino de força. Executar o HIIT antes do treino de força para minimizar a supressão de mTOR. Então, além de polarizar, tem esse efeito de minimizar a supressão de mTOR. A mTOR é a principal enzima aí, ou sinalizador para hipertrofia. E quando o objetivo for hipertrofia, evitar cardios mais duradouros do que 20 minutos e mais frequentes do que 3 vezes por semana. Dessa forma, você vai estar ajudando o seu aluno a otimizar resultados com o treinamento combinado. Mais uma vez, intensidade é chave. Se seguir todas essas diretrizes, mas não tiver a intensidade adequada, intensidade moderada alta, vigorosa, o treino ele não vai surtir resultado. E a fisiologia sempre vem antes. Hoje, então, a gente aprendeu aí basicamente o porquê das coisas, né? Como que cada efeito acontece e dentro do corpo, do organismo do seu aluno, como é que a gordura ou o estado fisiológico dele passa a funcionar com o exercício de intensidade adequada. Então, hoje você aprendeu que para ser autoridade em emagrecimento você precisa causar o aumento de VO2 máximo no seu aluno, causando aí adaptações mecânicas e metabólicas cardiorrespiratórias, e você precisa também causar o aumento da maquinaria, melhora da maquinaria muscular no seu aluno, causando adaptações físicas de tamanho e metabólicas e energéticas no músculo do seu aluno. Aqui tem uma imagem
né, trazendo aí algumas dos benefícios do treino aeróbico de força, adaptações neuromusculares e adaptações metabólicas, tá bom? É interessante a gente dizer aqui, ó, que o treino de força ele vai principalmente causar aumento da força, enquanto o treino aeróbico ele causa aumento de força, mas não causa aumento de potência, de endurance, de qualidade muscular, né? Enquanto o treino de resistência, de força, não causa mudança na fibra muscular. E tem aqui, ó, o treino de força, ele, por exemplo, ele potencializa a capacidade anaeróbia, enquanto o treino de cardio, ele potencializa a capacidade oxidativa, né? Enfim, o treino de cardio, ele potencializa a saúde cardiovascular, enquanto o treino de força não tem tanto efeito assim, né? Mais uma vez, a intensidade tanto do treino de cardio quanto do treino de força é fundamental. Sem a intensidade, os efeitos eles são reversíveis. Se você treina em dada intensidade, perde 10 quilos, e você para de treinar nessa intensidade ou nessa frequência, você vai ganhar o peso novamente. E esses benefícios todos eles vão ser revertidos também. Mais uma vez, obrigado, parabéns por ter assistido esse seminário. E essa foi uma aula sobre os conceitos básicos e fisiológicos de um professor autoridade em emagrecimento. Meu nome é Luan Tavares, espero vocês na nossa próxima transmissão.